Pergunta que Leandro não sabe responder. Se o descanso do sábado foi dado por Deus em Gênesis, quero saber. Se Adão não tivesse pecado, haveria necessidade de guardar o sábado, já que não havia trabalho no Éden? Você tem dois erros aqui, meu irmão. Primeiro, como você sabe que eu não sei responder essa pergunta? Você me conhece pessoalmente? Eu acho que o irmão foi um pouquinho atrevido aqui, né? Em segundo lugar, como assim que não havia trabalho no Éden? Você tem certeza que está lendo a Bíblia e com atenção? Vamos para Gênesis 2,15. É óbvio que Deus estabeleceu o sábado para uma comunhão entre ele e o ser humano, e nesse dia Adão não iria fazer o que Deus havia dado a ele no Éden, de acordo com Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então, como que você me diz que não tinha trabalho no Éden? Então, a tua objeção é totalmente sem sentido, porque Adão não vivia de forma preguiçosa, né, no jardim do Éden. Ele tinha sim que movimentar o seu corpo. Isso é fundamental para a saúde. O Criador fez o trabalho. Na época não era para aquisição de alimento, né? Isso foi pós-pecado, mas o trabalho já existiu antes do mundo de pecado para recreação, para divertimento e também para o exercício do corpo. Então a tua objeção não tem sentido nenhum, meu irmão, né? Porque você desconsiderou Gênesis 2,15. A Heloísa Rodrigues também fez uma pergunta. Depois vão vir mais objeções, tá? Ela perguntou assim: Leandro, em Êxodo 16:34 diz que o maná foi guardado junto às tábuas da aliança. Dúvida. As tábuas da aliança não foram dadas depois do Sinai e dos 10 mandamentos? Obrigada. Ela está certa. Essa é uma dúvida pertinente. Como que Êxodo 16:34 fala nas duas tábuas dos 10 mandamentos, se é no capítulo 20, no Monte Sinai, que Deus dá as duas tábuas dos 10 mandamentos? Parece uma dúvida insolúvel, mas não é. Eu vou ler para você Êxodo 16, 34 e 35, e aí nós vamos chegar aqui à conclusão do porquê que neste caso os 10 mandamentos, o decálogo nas duas tábuas da lei são mencionados antes do Monte Sinai, tá? Vamos ler aqui então o texto que a irmã apresentou para nós, que é Êxodo 16, 34. Eu vou ler o 34 e o 35, e aí vamos chegar à conclusão do que aconteceu aqui. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança para guardá-la. Os israelitas comeram maná durante 40 anos. Olha, esses 40 anos também não foram todos eles antes do Sinai. Tá entendendo o raciocínio? Ó? Até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. O que o autor fez aqui? Ele só antecipou um pouquinho a história. Ele não quer dizer com isso que os 10 mandamentos já haviam sido dados antes do Sinai, mas ele quis dar uma informação. Olha, depois do Sinai, aqui ele fala do maná, né? Então depois do evento do maná e do evento do Sinai, Deus dá o maná para eles, né? Deus dá os 10 mandamentos para eles, e eles por 40 anos, não é, comem deste maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. Então você percebe, ele antecipa um pouquinho a história final. A história subsequente, de Êxodo 20, é a história final, que seriam os 40 anos depois que eles chegariam em Canaã. Então é natural, às vezes o escritor está escrevendo numa sequência lógica, e aí antecipar um pouquinho do final da história, e aí continuar na sequência lógica de pensamento. Então é natural acontecer isso em alguns momentos. Você vai ver isso mais de uma vez na Bíblia, tá ok?